Fala pessoal, mais um episódio do LP Talks aqui, Rafael Lacerda e eu. Como é que você tá, Rafa? Tô bem, Thiago. Obrigado por perguntar. E hoje a gente tem um convidado ilustre, Henrique Ferreira, da Hoff Engenharia, trabalha com condomínios, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre engenharia em condomínio, só que um pouco diferente, né, Rafa? A gente vai dividir em blocos pra gente separar por temas pra que a gente consiga ampliar bastante, né, Rafa? A gente está num cenário aí que até a gente está no finalzinho aqui de 2025 e a previsão é que até o início de 2026 aí quase 1.000 condomínios sejam entregues em São Paulo. Então a gente tem aí uma série de dúvidas com relação à reforma, o que precisa, o que não precisa de documentação, depois que esse condomínio é entregue, depois que as reformas são feitas, qual acompanhamento é necessário fazer depois. Então eu acho que é muito importante a gente trazer um cara com toda essa expertise aí para ajudar a gente a sanar essas dúvidas. Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui na mesa com os senhores. Que bom, bem direto. Henrique, a gente sabe que, como o Rafa comentou, a gente tem quase 1.000 empreendimentos a serem entregues até o início do ano aqui na Grande São Paulo. Quais são as preocupações, tanto primeiro do condomínio, quando há uma entrega, como é que é esse recebimento, e depois, num segundo momento, qual é a preocupação do condômino em relação à obra? O primeiro item a ser abordado para um novo condomínio é sempre a vistoria de recebimento, tendo em vista ali a comparação do memorial descritivo entregue pela construtora com o que efetivamente foi entregue. Materiais, áreas e devidas documentações legais que envolvem ali normalmente áreas de preservação ambiental que estejam dentro do domínio do condomínio, áreas de resgate em escadarias e áreas acessíveis de acordo com a previsão da NBR 9050 e NBR 15575. E aí, quando você pensa nisso, quais pontos que normalmente um condomínio peca quando o recebimento é feito só pelo síndico, sem o acompanhamento de uma estrutura organizada, de uma estrutura especializada? Esse é o maior temor e exatamente o maior problema que encontramos em todas as vistorias que a equipe realiza. São itens técnicos que estão localizados ali dentro de shafts, em áreas técnicas, barrelete superior, barrelete inferior, casa de bombas, a cabine de pressurização das escadas, áreas técnicas ali que envolvem também a portaria. São itens que envolvem muitas normas a serem abordadas ali na sua verificação e necessariamente precisamos ali de um conhecimento técnico profundo para poder identificar qualquer potencial problema que possa acontecer, não de imediato, mas sim no futuro, próximo ou longo. E precisamos abordar ali também itens simples, mas que geram um impacto gigantesco. Por exemplo, sistema de interfonia, que muitas vezes ele está em uma ligação próxima a circuitos elétricos e os interfones param de funcionar aí no período próximo de 1 ano. É algo muito comum e que encontramos em diversos condomínios que vistoriamos. Você falou bastante dessa parte de documentação que precisa ser entregue. Eu acho que isso é importante também, a gente ter ciência. Acho que faltou também aquela parte com relação à garantia, né? O que a gente tem de documentação com relação aos equipamentos que já estão lá. Como é que funciona essa análise dessa documentação? Sim, toda construtora, quando faz a entrega do condomínio, ela entrega também um plano de manutenções, onde ela exige que algumas manutenções de forma de conservação sejam realizadas para que a garantia efetiva permaneça. Nós vamos aí desde itens simples, como luminárias, que tem uma garantia média de 90 dias, até o item estrutural, que tem uma garantia de 50 anos. Para as instalações elétricas, são necessárias inspeções anuais, seguindo todo o preceito ali da NBR 5410. Temos também as inspeções, que são um pouco mais complexas, que são exatamente da estrutura, algumas análises específicas que precisam ser documentadas e, eventualmente, qualquer dano, qualquer desvio que seja detectado nesses sistemas, eles precisam ser informados às construtoras exatamente para se fazer cumprir a garantia. Não adianta termos, por parte da construtora, todo um prazo e o condomínio não cumprir com o seu papel da conservação desses itens. Legal. E aí, quando você recebe um condomínio junto com o síndico, você faz todo esse checklist.
E o que você já encontrou de problemas que você imagina assim, não seria possível um empreendimento ser entregue com este defeito? Já identificamos, são 2 casos que nos chamam muita atenção. O primeiro foi um elemento estrutural que estava posicionado em um local fora do projeto e ele impediu o acesso ao reservatório de água inferior do condomínio. Então, eventualmente, algum problema que necessitasse de manutenção das bombas ou mesmo a própria reforma da impermeabilização do reservatório, ela não seria possível porque não havia espaço físico para a entrada de uma pessoa no reservatório. E outro condomínio que identificamos foi não havia nenhum ponto, nenhuma porta que fosse possível passar uma cadeira de rodas. Então, o condomínio ele era extremamente inacessível e, infelizmente, foi necessário uma reforma. E aí essa questão do reservatório, você comunica com a construtora, mas como a construtora corrige isso? Sim, a correção de itens que envolvem a estrutura, eles são muito demorados e burocráticos. Uma vez que o projetista da construtora tem emitido toda a documentação de garantia da vida útil do projeto, que é exatamente essa garantia de 50 anos, ele precisa repensar toda a necessidade de alterar esse ponto que foi executado, mesmo em desacordo com o projeto, mas que ele garante ali toda a estabilidade da estrutura. Então, isso volta para o projeto vai envolver ali escoramento novo da laje, todos os pontos necessários para remover esse elemento estrutural dali e construí-lo novamente no local devidamente projetado. E aí a identificação de um vício desse, Henrique, ele impede o recebimento da obra ou ele autoriza com ressalva? Como funciona essas situações? Bom, vamos lá. Não existe isso de não receber um condomínio. O que é feito é o recebimento do condomínio e todos os vícios identificados, eles são apontados em um relatório e a construtora tem ciência desse relatório para fazer a correção de tudo que foi apontado ali ou a justificação, caso seja aplicável. A partir daí, cada construtora trabalha de um jeito, mas o padrão de mercado eles traçam um plano de ação, uma previsão ali para corrigir todos os pontos e iniciam a tratativa disso. Normalmente, os pontos que identificamos são muito simples, problemas de pintura, revestimento que é danificado, algum circuito que acaba não funcionando, um portão que não abre. Esses são os vícios mais comuns que identificamos nas vistorias. E você trouxe uma fala muito comum, né? Que não existe como não receber um condomínio, né? Porque a gente ouve muito em assembleia, especialmente em condomínios que têm vícios. Por que a gente recebeu o condomínio? A gente fala, mas vocês receberam a chave, você teve assembleia, né? Então, é legal deixar claro que a gente não consegue impedir o recebimento. Agora, quando você pega um condomínio que ele não foi entregue 100%, e a gente já viu condomínios que foram entregues sem o edifício garagem concluído, sem a área de lazer concluída, como é que você faz esse recebimento parcial e como é a segunda fase do recebimento? Sim, as construtoras, para poder fazer a entrega do condomínio aos condôminos, elas precisam garantir ali condições básicas de existência do condomínio, que é o fornecimento de água potável, fornecimento de sistema de esgotamento sanitário, fornecimento de gás, caso seja aplicável, e fornecimento de energia elétrica. Mesmo que em ligações provisórias, ainda o condomínio ele pode ser recebido nessas condições e posteriormente, caso seja necessário, as construtoras fazem as adequações e as transferências para as ligações definitivas. Quando temos essa situação, que hoje é muito comum termos os condomínios sendo entregues sem a ligação definitiva da concessionária de energia elétrica, eles deixam ali a provisória da obra, alimentando os apartamentos, alimentando todo o condomínio, e quando conseguem finalizar essa ligação junto à concessionária, comunicam uma data e fazem essa transferência sem maiores transtornos. Legal. Eu acho que assim, a gente, nesse primeiro passo, nesse primeiro bloco aqui dessa conversa, a gente conseguiu entender o que é o recebimento, né? A gente vai se aprofundar nele daqui a pouco e vai falar também do outro lado, que é o lado do condômino.
Acho que é esse o primeiro bloco, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Fala, Henrique. Então a gente volta aqui, Henrique. A gente entende o que a gente falou, a parte técnica do recebimento de uma obra por um condomínio. Mas qual que é a parte prática do recebimento? O que muda quando o recebimento é feito com a supervisão de um engenheiro ou quando ele é feito exclusivamente pelo síndico leigo, o síndico morador? Quando um síndico morador, que não detém conhecimento técnico, faz o recebimento do condomínio, ele não identifica, por exemplo, a comunicação visual obrigatória do sistema de combate a incêndio. É um item muito específico que acaba não tendo domínio. Não consegue fazer a interpretação ali dos diagramas elétricos presentes nos quadros de distribuição de energia, quadros de comando do sistema de bombas, entender todo esse funcionamento e verificar se ele está aderente às normas técnicas ou não. E também temos um item muito importante que passa despercebido por várias pessoas, até alguns colegas acabam passando nesses itens, que é o material que é aplicado no revestimento do piso. A gente precisa entender que depois que a NBR 15575, que é a norma de desempenho, entrou em vigor, o revestimento cerâmico ele sofreu diversas atualizações e tem ali sua caracterização para ambiente interno, ambiente externo, e fora isso temos também a NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, que ela trata também da criação de obstáculos ou não. Às vezes temos ali aquelas soleiras que elas ficam instaladas na divisa de ambientes, elas criam um obstáculo que acaba gerando aí uma dificuldade de acesso para cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção, ou temos alguns revestimentos que são aplicados em ambientes externos que, quando molhados, oferecem um risco de queda gigantesco. Eu acho que fora tudo isso aí que você trouxe, toda essa adequação aí, essas diversas normas, tem muita coisa que o leigo, ainda que não dentro de uma NBR, eu acho que teria muita dificuldade de bater só o projeto quando foi entregue, né? Então, ler o projeto e ver se aquilo que está no projeto foi efetivamente entregue já é uma dificuldade enorme para quem não tem esse conhecimento, né? Engenharia e tudo mais. Talvez esse exemplo que você trouxe lá do que estava impedindo o acesso ao reservatório, o leigo já não teria essa visão, né? De chegar lá e simplesmente receber. E a gente vê ainda hoje muitos condomínios que optam aí, muito provavelmente por conta de custo, em não ter um profissional ali habilitado junto para receber essas obras, né? E aí acaba trazendo transtornos futuros, né? Porque depois você vai ter que brigar com a construtora vai dizer, não, mas você recebeu, você deu o seu ok ali, disse que estava de acordo e... Sim, isso acontece muito, porque grande parte dos vícios que são identificados ou recebidos ali no momento da vistoria, no recebimento do condomínio, eles perdem garantia no momento da vistoria. Por exemplo, pintura é um item que não tem garantia. Recebeu, é dado ok, finaliza-se ali, porque após a realização da vistoria de recebimento, o condomínio ele começa a ser ocupado, os prestadores de serviço das unidades já iniciam as obras, já temos um fluxo intenso nos condomínios e acaba danificando ali pintura, revestimentos. Uma vez que isso daí passa batido na vistoria de recebimento do condomínio, perdeu-se a garantia sobre o item. Henrique, a gente falou muito dessa parte de recebimento, né, nesse primeiro momento, mas tem uma outra coisa que me chama bastante atenção. Muitos vícios, por vezes, eles não são encontrados ali no primeiro momento. Né, ali no momento da entrega pela construtora, porque você vai pôr o condomínio efetivamente para rodar, né? Eu tenho muita visão assim, cara, um condomínio, no momento da entrega pela construtora, ele é uma engrenagem gigante que está parada, né? E aí você vai entender como essa engrenagem vai funcionar ao longo do tempo ali, elevador subindo e descendo o tempo todo, água, gás, tal, aquela coisa toda. Qual é um prazo interessante que você entende razoável para uma nova vistoria, né? Para o engenheiro voltar no condomínio e falar, bom, agora eu estou com toda a estrutura funcionando, eu tenho condição de verificar se está tudo ali girando perfeitamente. O que você entende para um prazo razoável para isso? Depois de quanto em quanto tempo essa revistoria? Sim, o bacana é realizar essa vistoria no recebimento do condomínio
e após isso em 10 meses. Por quê? As garantias, a maior parte das garantias, elas acabam se esvaindo no primeiro ano. Então, fazendo essa vistoria no 10º mês, ainda está no tempo de garantia e eventualmente qualquer coisa que tenha seguido um fluxo diferente do normal, ainda está passível de ser aberto chamado junto com a construtora para poder fazer a correção. E após esse prazo, anualmente, é um prazo muito bom para ser realizada essa vistoria. Muitas construtoras utilizam aplicativos para poder fazer a gestão da manutenção de conservação. Quando isso acontece, eles colocam ali em um prazo de a cada 6 meses algumas vistorias muito específicas. Vistoria de fachada, vistoria de estruturas, vistoria de áreas impermeabilizadas, exatamente para poder identificar qualquer princípio de desvio, qualquer princípio ali de vício que esteja acontecendo, para que seja solucionado e esse vício não venha trazer nenhum dano perimetral a nenhum outro sistema que esteja próximo ali. Por exemplo, um vazamento de piscina, uma piscina vazando, ela pode gerar ali infiltração nas instalações elétricas. Quando é uma piscina que está localizada lá no rooftop, tende a gerar ali prejuízos às unidades que estão abaixo da piscina. Então, esses aplicativos eles são muito bacanas para poder controlar isso daí, mas não substituem essa vistoria técnica ali por um engenheiro. Mas esse aplicativo também ele passa pela vistoria do engenheiro, né? Porque Sim. para você alimentá-lo, né? Sim, esse aplicativo ele é montado em cima do plano de manutenções que está atrelado ao manual do síndico, que é entregue pela construtora. E aí a gente pensa no condomínio, e até muito pouco tempo atrás, a figura do engenheiro, tal qual a figura do advogado, era uma figura que não era vista como essencial. Você já trouxe pontos aqui para o condomínio, só de recebimento e de vistoria, que já demonstram a essencialidade da figura de um engenheiro no condomínio. Mas a gente tem, ali desde 2014 para 2015, uma outra MBR, que é 16280 de 2014, que fala sobre a necessidade de aprovação de obras pelo condomínio para que as unidades possam executá-las, né? E aí, a gente sabe que quando ela foi criada, ela tinha dado este poder de aprovação ao síndico, e depois ela foi modificada a um profissional contratado pelo condomínio. Mas quando a gente fala destas obras, o que eu posso fazer na unidade sem que eu tenha que ter todo um projeto e o que já é considerado a necessidade de uma vistoria? Muito boa sua pergunta. Obrigado. A NBR 16280, ela traz necessidade ali de um acompanhamento, supervisão e um detalhamento para qualquer reforma que gere um impacto em qualquer sistema entregue ali na edificação. Digamos, um revestimento cerâmico. Quem vai fazer a troca do revestimento cerâmico tem potencial de danificar a impermeabilização de banheiros, cozinhas, áreas de serviço, sacadas. Então, temos ali, identificamos que existe um potencial a danificar esse sistema. Então, a partir daí, se faz necessária toda a documentação de obra, conforme descreve a NBR 16250, 16280, perdão, e devemos controlar isso daí. Exatamente, alguns sistemas, uma coisa muito simples que todo mundo gosta de ter no banheiro é um nicho embaixo da janela. É algo bacana, funcional, porém, a quebra da alvenaria em qualquer parte do perímetro das unidades, elas geram um problema que vai fragilizar ali o sistema. Quando a parede está virada para a fachada, ele vai fragilizar a argamassa que é aplicada na fachada. Então, gera um potencial ali para infiltrações que podem aparecer não apenas na unidade que fez a abertura para a instalação do nicho, como também pode aparecer na unidade abaixo. Esse é uma abordagem que acontece em vários condomínios. Então, você está me dizendo que tudo aquilo que tem potencial para atingir um sistema hidráulico, elétrico ou estrutura, ele tem a necessidade de ser atingido pela NBR. Exatamente. No caso da abertura de um nicho, temos um potencial para danificar ali todo o processo de fachada. Quando temos a divisa entre unidades, essas alvenarias elas são compostas por algumas vedações exatamente para poder fazer a contenção de temperatura e de ruídos entre as unidades, que é um item de desempenho da norma da NBR 15575.
Então, todo o perímetro de todas as unidades, sejam os edifícios construídos em sistemas convencionais, que é aquele pilar e viga, ou o sistema de alvenaria estrutural, todo o perímetro sempre é defendido porque ele trata diretamente de vários desempenhos, não só de estruturais ou de vedação. Então, vamos inverter a pergunta. O que eu posso fazer sem aprovação? Muito boa pergunta. Obrigado. Pinturas, instalação de luminárias, chuveiros, instalação de box, instalação de mobiliário, troca de bancadas, desde que não mexam nos pontos hidráulicos ali de água e de esgoto. Esses serviços eles não dependem de aprovação, de toda a documentação. O piso vinílico, que é aquele que é só encaixado ou colado, todos esses processos não precisam ter um acompanhamento, porque eles não têm potencial de gerar nenhum dano, até mesmo a própria unidade ali. Uma vez que qualquer ligação elétrica que seja feita de forma correta, tem um quadro de distribuição com todos os dispositivos necessários ali, ele vai fazer a contenção e resolve por ali. A gente ouve muito em condomínio que, eu vou mandar RT, né? Só que a NBR não diz isso, né? O que ela diz para efetivamente como deve funcionar? Eu quero fazer a reforma no meu apartamento. O que eu devo ter entre documentos e profissionais para poder encaminhar o condomínio? A NBR 16280, ela estabelece toda uma sistemática ali para a tratativa disso. A unidade que pretende realizar a obra precisa apresentar o responsável técnico pelo projeto ou execução ou gerenciamento da obra, precisa apresentar de forma clara e objetiva quais são os serviços que serão executados e precisa apresentar também um cronograma da execução dos serviços. O condomínio, por outro lado, tem a obrigação de fornecer um elemento que evidencie um controle sobre as obras, o que pode e o que não pode ser feito, e também um documento que evidencie a aprovação, a autorização para início dessas obras. Então, todo esse processo ele precisa estar documentado. Quando nós vamos ali para a definição do CREA de São Paulo, ou o CAL, ou o Conselho dos Técnicos, todos falam em deixar todos esses documentos disponíveis a qualquer instante. Então a recomendação é sempre que isso daí esteja tudo sempre em via física, no arquivo do condomínio, exatamente para poder garantir ali eventual fiscalização, todos os documentos estarem acessíveis. Tá, aí a gente falou aqui, tudo que a gente falou aqui até agora é da parte pré-obra, né? Da documentação que eu preciso para iniciar a obra. Perfeito. E aí, iniciada a obra, como é que o condomínio precisa atuar nessas obras? Tem alguma obrigação de fiscalização? Não? Qual a responsabilidade por não fiscalizar? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa parte. Sim, a fiscalização é muito importante, ela não é obrigatória, mas muito importante, porque eventualmente encontramos alguns casos de pessoas que apresentam um booking de documentação para poder fazer a aprovação e ter autorização para iniciar a obra, e outro booking que fica ali em segundo plano, que é o efetivo que eles querem executar. Um item, esse que eu acabei de falar, referente aos nichos, instalação de nichos, tem gente que quer colocar banheira em apartamentos que não comportam. Tudo isso fica num projeto de segundo plano ali que só vai para a parte da execução, eles não apresentam isso. Então, não é obrigatório, mas é muito bacana, é muito importante ter essa fiscalização. De acordo, aí cada condomínio tem a sua necessidade, uma fiscalização semanal, mensal, quinzenal. Isso daí cada condomínio acaba determinando, mas é muito importante ter essa fiscalização. Henrique, a gente já falou bastante aqui dessa obrigatoriedade e tal, da documentação e tudo mais. A gente sabe que também tem essa parte de fiscalização que é muito importante, né? Eu digo isso porque eu e o Thiago, a gente já teve caso de obras
em que alguma alteração, algum ajuste ali não autorizado acabou jogando água no shaft de gás, deixando o prédio inteiro ali sem gás. E é caro, hein? Toda essa limpeza, ajuste é muito caro. Com base nessa experiência que você tem, tudo que você já vivenciou, o que tem de mais estranho, assim, de obra, de erro em obra que causou prejuízo aí para os demais condôminos, para o condomínio como um todo? Sim, o maior prejuízo que identificamos em todos esses anos de empresa foi exatamente uma unidade que fez uma intervenção ali para a tubulação do aquecedor de passagem. Eles fizeram um fechamento provisório ali com plástico, cola, silicone, e esse tamponamento que foi feito ali, ele rompeu no final de semana, onde os proprietários da unidade estavam viajando. Esse apartamento ele fica no 16º andar, onde ele veio a transbordar água ali na própria unidade, na unidade do 15º, 14º, 13º, atingindo até o térreo, danificando aí as 16 cozinhas que ficam nessa privada. Esse foi o caso que pegamos com o maior prejuízo que acometeu. E o que é, além do gás, que a gente já viu aqui que é bem comum, o que é mais comum desses erros que você pega muito? O item mais comum que pegamos é exatamente a saída de esgoto da pia da cozinha. Quando o montador de móveis vem preparar ali, fazer a instalação, normalmente eles preferem puxar aquele tubo de volta, porque a tubulação de esgoto não é mais colada já há alguns anos. Ele remove, exatamente para poder fazer um acabamento melhor no móvel, deixar tudo devidamente acabado ali com o melhor aspecto visual possível. E na hora de posicionar de novo esse tubo, ele não consegue encaixar, ele tem a falsa impressão que encaixou de volta no lugar. E aí toda vez que a unidade usa a pia, o esgoto ele pinga na unidade abaixo. Esse daí é o campeão, é o mais comum que acontece em todos os condomínios. Tá, e aí a gente falou então da NBR, da obrigatoriedade da apresentação dos documentos, da fiscalização, né, por parte do condomínio. E eu queria, e aí é uma pergunta para os dois também, qual é a responsabilidade do condomínio por essa não fiscalização? Muito boa essa pergunta. A gente precisa separar, primeiro, a fiscalização do condomínio, ela não exime a responsabilidade do engenheiro, arquiteto ou técnico pela execução da obra, a qual ele emitiu ali a ART e é responsável por tal. A fiscalização do condomínio visa garantir e preservar os sistemas do coletivo, que nenhum item que esteja sendo executado ali, nenhuma intervenção, venha a gerar nenhum dano ou incômodo maior às unidades limítrofes ou de todo o condomínio. E o mais interessante é que quando o condomínio fiscaliza e ele identifica o problema e não aponta e não corrige, aí ele passa a ter uma responsabilidade também por ter identificado o problema e ter permitido que o problema continuasse, né? E é por isso que a gente sempre acha muito importante a figura dos profissionais que tem que estar em torno do corpo diretivo. É o advogado, é o engenheiro, para que a gente consiga sempre fazer a fiscalização como um todo. O engenheiro vai apontar, o advogado vai notificar, então é por isso que o condomínio tem que buscar profissionais que o acompanhem, buscar profissionais que estejam amparados na legislação, amparados nas normativas, para que ele consiga manter sempre tudo saudável, né? E por isso que o condomínio hoje, a figura destes profissionais, ela deixa de ser um item acessório e passa a ser um item que tem que ser integrante ali na previsão orçamentária, um item mensal, para que o condomínio não tenha prejuízo. Até porque muitas vezes sai muito mais caro contratar um profissional para um único ato do que manter aquele profissional à disposição. E aí, uma última pergunta para os dois também. A gente falou da responsabilidade, então, do responsável técnico, né? Do engenheiro, arquiteto da obra, enfim, da responsabilidade do condomínio e a responsabilidade do síndico, porque essa fiscalização, em algum limite também, tem essa parte de responsabilidade. E é legal que assim, a gente pega muito condomínio que o síndico fala assim, não, eu mesmo vou resolver. Né? Especialmente condomínios novos, né? Que o síndico acha, não, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu mesmo vou resolver. E ele acaba aprovando projetos que trazem prejuízo até estrutural para o empreendimento, ele acaba não dando atenção ao recebimento da obra, ao recebimento do condomínio, às garantias, e lá na frente o condomínio como um todo é penalizado, e aí a gente pode entender que esse síndico
ele falhou na missão dele de atuar ativa e passivamente pelo condomínio e de ser como ele é o responsável por toda a área comum, ele passa a responder também civil e criminalmente por eventuais danos que ele tenha deixado o condomínio sofrer. Exatamente. E uma ferramenta que toda a equipe da engenharia agora está utilizando é um aplicativo para montar os relatórios. Então, toda vez que identificamos algum desvio na execução da obra, tudo isso daí é documentado de forma muito didática, uma fácil leitura para a empresa de sindicatura ou para o síndico morador, caso o condomínio, para poder tomar toda a medida administrativa necessária, seja notificação, seja multa, qualquer que seja o passo ali, fica tudo muito claro, exatamente para evitar essa omissão de ação por parte do condomínio. Bom, é importante a gente entender qual é a responsabilidade do síndico. Então, quando o síndico, especialmente nos condomínios novos em implantação, a gente ouve muito o síndico falar assim: eu não vou precisar de um engenheiro agora porque eu não quero ter esse custo, os moradores não vão entender. Quando lá na frente o condomínio tiver um problema de fachada, foi bem colocado para o Henrique a garantia naquele ato, quando ele tiver um problema hidráulico, quando ele precisar fazer uma vistoria na caixa d'água e toda aquela garantia já estiver indo embora, o síndico ele pode responder. Quando eventualmente uma obra que ele autorizou trouxe um prejuízo à estrutura do empreendimento, por exemplo, autorizou uma jacuzzi na sacada, aquela sacada caiu, eventualmente, o síndico também passa a responder civil e criminalmente, porque ele é, segundo o Código Civil, detentor das áreas comuns, é ele que cuida daquelas áreas comuns. Então, o síndico sim pode responder civil e criminalmente por estes atos. E aí, Henrique, a gente agradece pela vinda, por esse bate-papo. As suas redes sociais, seus contatos estarão aqui para quem quiser lhe procurar. Rafa, mais um podcast que a gente executa com sucesso. É isso aí, Thiago. Queria agradecer também aqui a presença do nosso ilustre convidado. Dizer que a gente já tem uma parceria de longa data, aí já fizemos diversos trabalhos em conjunto e é muito bacana ter tua presença aqui, tirando essas dúvidas. Eu agradeço muito aí a chance de um bate-papo muito bacana com os senhores e fico à disposição caso precise. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo LP Talks. Como sempre, sigam a gente nas redes sociais.